Fala galera, aula 4 do curso de Bounty. E vamos começar com esse spot aqui. Eu tô cobrindo aqui o jogador, né? A gente tá no World Game. Tá no final do register aqui. E aqui eu fleto esse Ice 8. Qual o pior Ice que vocês fletariam aqui? E eu queria que vocês dissessem assim: qual porcentagem do range a gente joga de call nesse spot? De maneira ótima, né? Jogando ótimo contra os jogadores que estão aqui. Na hora do jogo, você se deparou com essa situação. Você parou de caiu de paraquedas nessa mão e você tá jogando aqui. E quantos por cento do range a gente deveria jogar aqui? Qual POIs off que vocês pagariam aqui? Se fosse Vanilla, o Wise 8 é o bottom. É, Nessa situação, né? Então, já sabe no Vanilla, agora transfere para essa situação. como a gente tá cobrindo todo mundo, eu acho que dá pra pegar todos os ases aí. Não sei se eu vou estar sendo meio over, mas talvez por exploited seja bom. Quantos por cento do range você vai pagar? Do baralho. Porcentagem aí, porcentagem aí você me Mas explica um dá um pouquinho. chute. É interessante. Você já deu um chute de pagar todos os alvos. Beleza. Qual a porcentagem de mãos assim, dá um chute? Uns Vai 20, ser cem por mais. cento do baralho? Não Não, é. acho que uns 25, talvez? Ah, pronto, Acho que deu um chute. Não é 100% do baralho. Então, é metade do baralho? Talvez seja demais, né? Então, vocês têm que aprender como jogador de poker a tomar decisão no escuro e ir aproximando, fazendo boas aproximações. Isso é muito bom para o jogador de poker. Por isso que eu gosto de fazer perguntas, até de porcentagem, para vocês irem, sabe, masterizando. Alguém mais quer dar palpite? Pop Eyes? Quase metade, eu acho. Metade do range? É, quase 50%. Vamos lá, né? E aí é legal porque na hora do jogo vocês vão lá e hoje vocês não têm uma noção do range. E a gente não tem um palpite. Vocês vão lá, vou pagar metade do baralho. Vou pegar todo o ice. Vou pegar. E aí a gente precisa estudar pra ter um padrão. Eu comecei a jogar, é bounty, tô cobrindo, vou pegar tudo isso aqui, metade do baralho. Mas quanto é demais? Entendeu? E há uma linha tênue entre você pagar o certo e você pagar over e você pagar muito over. Ou você foldar muito over, foldar over. Então eu tenho que ter um parâmetro. Qual o parâmetro? Cara, o melhor parâmetro que eu tenho hoje é a teoria. E eu tenho que partir de lá. Aí eu pego a teoria, eu vou fazer o MDA na minha cabeça, que é o que é que o feed faz aqui nesse spot. E aí eu vou pegar o que tá lá na teoria e eu vou compatibilizar com o que eu sei do field. E aí eu faço a minha decisão na hora do jogo. Beleza? A última aula a gente falou dos flats do botão, tá? Contra as posições hijack, UTG. Percebam que, só revisando rapidamente, os nossos flats comparado com Vanilla, cara, é muito amplo. Olha o que a gente paga contra o UTG, né? Lá do cutoff. Então, lá do bottom contra o UTG, né? Flat do bottom cobrindo aqui no KO. Olha que range, né? Então, percebam que o range é bem amplo. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai terminar o botão e aí eu vou pro flat do small. Então, para esse spot aqui, ó, falta o bottom contra cutoff. Então, deixa eu mudar minha câmera aqui. Então, percebam que é esse spot que eu vou estudar aqui. Primeiro vamos, que nem o Matheus fez, né? Vamos comparar primeiro o baunilha, né? O vanilla. Ou baunilha. O cara abre do cutoff aqui. Que porcentagem do range vocês abrem ou deveria abrir do cutoff num torneio vanilla? Sendo coberto, né? Nesse spot todo mundo nos cobre. Mas no Vanilla isso não é tão importante, mas qual a porcentagem do range o cutoff abre? Pô, 35%. tá dando. Oh, tem alguma coisa estranha, mano, no PowerPoint que ele tá Spoiler, tá passando. dando spoiler. Ele tá passando sozinho. Eu não apertei, velho. Enfim, quantos por cento do range? 35%. Eu acho que é um pouco menos porque a gente tá coberto. No, Não, no mas ele falou Vanilla. Vanilla primeiro. No Vanilla isso não importa muito, né? Ah, eu já tava No elevando Bounty. pro PK. Então, vamos pro Bounty. Então, esse é o range, 36%, 36,5%. Então, perceba, como é que eu quero...
Até pra quem tá começando isso vai servir. Como é que eu configuro um range? Alguém sabe qual é a ideia que eu passo pra você lembrar um range? Linhas e colunas. Linhas e colunas. Qual a pior linha que eu abro aqui, Matheus, do off? Pior linha, 9 off. Então eu vou. O meu range é esse. E qual a coluna? A última coluna que eu abro inteira. A última coluna, sem olhar, eu acho que vai ser uns. Não, qual é a Não tô coluna? olhando. Ah, é uns 7 Suited, eu acho. É, Não, exatamente. 6, Aqui, ó. 6. Aqui, ó. Ah, A tá. coluna do 7. Então o cutoff vai abrir mais ou menos isso. Poderia ser a do 6 já, né? Tipo, eu recomendaria que vocês abrissem a do 6, porque contra o field a gente pode ser um pouco mais over. E aí, quando eu vou olhar o open de vocês, ninguém tá batendo 37% do open. Vocês verem como não tem carga, né? Vocês mesmos não estão conseguindo jogar perto da teoria. E eu recomendo que vocês abram do cutoff 40 a 45% do cutoff nesse cenário, tá? A gente não vai tomar restio, tá ali, pode abrir todas essas mãos aqui, pode abrir o 2-2, pode abrir o 7-5, 6 e 4, toda a linha dos 5 inteira. Perdão, inteira não, mas assim, o 10 e 5 ali já tá nice, tá? Então, uns 40%, isso vai dar uns 40%, e é o que eu recomendo abrir no Vanilla, tá? Então, quanto que o Button paga nesse spot no Vanilla? O que, é que vocês acham? Quantos por cento? O cara tá abrindo 20 pulsa. 36. Eu acho que é uns 20 pulsa. Alguém mais quer dar um palpite? Façam pelo menos um palpite mental, se não quiser falar. Faz um palpite mental, porque é treinando e errando que você vai memorizar e guardar certas informações. Ó, eu sei mais ou menos o range. Ah, Vai mas ser. Qual o pior Suited Connector que você paga, então? Pior Suited Connector é 8-7, eu acho. que eu vou fletar, é? Aí? Isso, o Button vai jogar contra o Open Top, né? do Kutoff. O Kutoff tá dizendo assim, ó, cara, esse é o meu range, ele pega a tabelinha assim, ó. O cara tá do teu lado no live, aí ele pega a tabelinha e mostra assim, ó, eu abro isso. O que é que você fleta? Eu tô abrindo esse aqui. O que é que você vai fletar? E fleto mais o Suited Connector aí, 5 e 4. 5 e 4, legal. Ele abre o 5 e 4 por último e você tá pagando o mesmo. Legal. Isso. Uma parada que eu sei que me ajuda é a linha do 10 off e a coluna do 8 suited. Aí depois eu vou tentando lembrar o resto. Então vamos lá. Pro Button, num Vanilla, tá? Torneio Vanilla, não tem bounty. Você deveria jogar isso aqui. 5 e 4. Suta de ser na borda, 6 e 5. Todas essas mãos vão jogar bem contra o Kutoff. Por quê? A gente tem posição. A gente quer jogar essas mãos e fazer da vida do Kutoff um inferno. O conceito mais importante de poker é posição. Tá? A coisa mais importante. Porque que o Button, sempre que a gente vai olhar as estatísticas, eu vou olhar lá. Por que é a posição que a gente mais ganha dinheiro? A gente fala por outro. Exatamente. Porque a gente tem posição, né? Então a gente sempre fala por último. E isso, jogar em posição é muito importante. Por isso que a gente pode ter esse range em Vanilla. E pasmem, galera. Esse range aqui é de 17%. Ninguém do time, e a maioria das mãos que vocês jogam é nessa profundidade stack, ninguém do time bate isso aqui. No Vanilla. E por isso que eu acho que nem todo mundo poderia estar jogando bounty mais caro, assim. Porque, cara, se você não tá batendo as frequências, nem de open, nem de call, do Vanilla, como é que você vai jogar num bounty que o jogo é mais complexo que isso? E você tem que expandir o range. Cara, tem algum vírus no meu PowerPoint que ele tá passando sozinho o slide, mano. Deve ser vírus, Eliseu. Deve ser vírus. Eu não entendi o que é isso. É muita coisa de velho, Tem- cara. Uma coisa não funciona, você fica achando que deve ter alguma configuração É. na bagaça que tá assim, Isso. pô. Tipo autoplay É. por tempo. A Isso, cada 5 segundos. tem... Mas tá aqui ao clicar. Mas beleza. Deve ser por tempo. E foi uma piada, tá, Luiz? E... Aqui a gente paga 17%. Piada. Aqui a gente paga 17%. Então, ninguém do time tem um flat do Button versus Kutoff nem na casa dos 12. Vocês verem como, se vocês jogam esse jogo e vão jogar pro Bounty, vocês estão jogando errado. Entende? Então por isso que eu vou ser meio chato de passar isso aqui, cara, pra vocês entenderem que o Vanilla a gente não tá jogando certo. No time, ninguém praticamente eu vejo aqui das frequências que vocês apresentam aqui de estatísticas. Ninguém fleta do Button isso aqui.
Tudo bem que isso aqui é pra 30 blinds, mas é a stack que a gente mais joga. Então deveria ser o nosso número muito próximo de 16. Ninguém bate essa frequência hoje no time. Tá? Só pra vocês terem uma noção. Imagina Bounty. E isso eu já tenho os dados de vocês jogando Bounty também. E quantos Bounties vocês estão jogando coberto? Eu quero que vocês reflitam nesse spot. Como vocês não estão batendo a frequência vanilla, provavelmente vocês estão jogando errado Bounty. E às vezes, meu resultado, eu não tô tendo resultado, eu tô tendo variância. Não, tipo, você tá jogando errado. Mas você ainda não tá jogando o jogo, entendeu? Então, como seria num Bounty? Vocês lembram que lá no Vanilla abre 36.5 e a gente abre aqui do botão defendido do botão 16. Tem um tribet, uma frequência de tribet até relevante. Normalmente a tribet ela é configurada, não queria entrar em detalhes, mas a borda do que paga, né? Eu quero pagar ali e a borda do que eu pago, por exemplo, vamos pro AIS. O pior AIS 8, ele tribeta, AIS 9. Os AIS do meio dão call, AIS 10 e AIS vala, porque não faz foldar nenhum AIS melhor, né? Então ele paga. E o AIS dama e AIS rei por valor tribeta. Certo? Então, mais ou menos, o range é configurado nessa estrutura de polarização, né? Os piores mãos tribetam e as mãos da meiuca vão fletar. Certo? Então, aqui, cara, qual a diferença de risco e premium? Então, isso aqui é muito importante. Por que que essa estrutura se apresenta? É pelo risco e premium. O Bolton, e por que que o Vanilla, quero que vocês entendam por que que o Bounty vai mudar, né? O Bolton, ele tem só 1% de juros, né, de taxa para jogar. O Cutoff, ele tem para jogar lá com o Bolton uma taxa mais ou menos de 1.2. Tá? Eu tô olhando aqui, ó, na linha e na coluna, né? Então, ó, o Bolton tem uma taxa de 1.2 aqui. O Cutoff contra o Bolton vai ter 1.2. Então, eles têm uma taxa mais ou menos de 1.2, 1% de juros para jogar, certo? Então, o chip EV jogaria mais mãos, mas como a gente tem que ter uma taxa de 1%, por quê? Nosso stack tá valendo valor, tá valendo dinheiro. Aqui é 75% do field left, ou seja, começou o torneio com 100 pessoas, 25 caíram. Como 25 caíram, nosso stack vale mais dinheiro. E vale quanto? Vale 1% a mais, certo? É só uma forma de falar, não é exatamente isso, 1% a mais, mas entendam que o risco primeiro quantifica meio que quanto vale o stack. Né? E a equidade a mais que eu preciso para jogar. Num bounty, quanto é que vocês chutam que vai ser esse open, né, do cutoff aqui? Olha os risk premiums. Aqui, diferente do Vanilla, vocês comparar lá, 1%, né, de juros, a gente tem um juros muito menor do cutoff para abrir. Todo mundo consegue ver aí? Já identificou qual é o juros do cutoff? Na tabela aqui. É bom que vocês se familiarizem com isso aqui, né? Toda simulação que você vai estudar tem isso aqui. Qual os juros? 0.7, né? Verdade. Uhum. Boa. Pode falar, Paulo. Não, eu queria dizer que todas as posições contra ele tem drop, Isso. né? E ele tem déficit contra as outras. Bem observado, Pog. Olha só, o cutoff, pra jogar contra o cutoff, todo mundo nessa linha aqui, ó. Todo mundo nessa linha aqui tem drop act. É a mesma drop act? Não. Quem é que tem mais drop act? Ah, mas eu ensinei vocês a calcular drop act, né? Que chegava no número que era fixo. Por que aqui é variável? Alguém consegue dizer? Quanto do efetivo do stack de cada jogador? Exato. Agora, me explica por que tem uns que tem maior que os outros. Porque é como se ele perdesse o all-in contra o cara pelo cutoff, ele passa a ser coberto pelo cutoff. Não. All-in não, é uma mão. Mas olha quem é que tem o maior. E aí você vai entender. Vocês vão entender. Olhem pro maior. Quem tem Tem maior, mais não, drop... tem o stack mais. E por que o drop act dele é maior? Porque não machuca, ele não perde porque o não acesso machuca. ao bounty. Ele não deixa de cobrir ninguém caso ele perca. Exatamente. Ele tem muita ficha. A resposta é mais simples, né? Quanto mais ficha você tem, maior drop act. Maior drop act. Mais bala você pode gastar, que é o que eu chamo isso de bala. Você pode gamblear o bounty do cara porque você tem 175, não te machuca.
Você pode transformar essas fichas aqui em quê? Dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro, exatamente. Isso é um conceito interessante vocês verem. Essa simulação ela mostra direitinho, tá? Vocês conseguem perceber. E quanto mais ficha eu tiver, mais drop act eu tenho. Por exemplo, se aqui no lugar do Button eu tivesse colocado o hijack, o nosso range, o que é que aconteceria com ele? Tem que encurtar De mais. flat. O de flat. Ah, tá. Tem que Contra o aumentar. cutoff. Aumentava, né? Aumenta, com certeza, se eu pegar aqui a drop act aqui. Deu pra entender, galera, como é que funciona o bounty. Eu vou mostrar várias simulações pra vocês terem uma noção mental. Vocês terem uma ideia mental na hora do jogo. Do que fazer e pra onde vai o range de vocês. Então, olha quanto o cutoff abre. Quantos por cento vocês acham que o cutoff abre? Que é isso aqui. Em relação. Vamos abrir mais ou menos. Primeiro, o cutoff. Ele tá vendo uma canhota que cobre ele no bounty. Agora não é mais vanilla. Ele tá vendo essa drop act aqui que vocês estão vendo. Quantos por cento o cutoff deve abrir aqui? O que vocês acham? 30? Por aí? É uns 30 mesmo. Caiu, mas não caiu tanto. A gente também não virou uma galinha saltitante. Não... assim, não é tão... A contração de range, vocês vão perceber nas outras simulações, e que normalmente é assim, não é tão grande. A gente não precisa galinhar tanto. Mas galinha. Galinha porque tem que reduzir. Tá? O nosso range vai para 29%. Percebam que, comparado ao range que a gente abria antes, de 36%, Quase né, a gente teve uma queda de mais ou menos 20% do nosso range. E que mãos a gente começou a foldar, galera? Off ou suited? Começa a foldar. Dá pra perceber? Off ou suited a gente foldou mais em relação ao que era antes o range? Acho que a parte off também, né? Off, né? Sempre, e eu quero que vocês entendam isso. Isso vale pra quase todas as situações do poker, tá? Quando a gente vai expandir nosso range pra fazer uma play, você começa por quê? A expandir mão suited ou off? Não sou interessante. Mão suited, porque só são 4 combos. Então a expansão é melhor, tem mais jogabilidade as mãos suited, tá? Tem mais equidade ao win, tem às vezes 3%. A mesma mão fica 3% no all-in pré-flop de equidade a mais do que comparado range versus range, aquela mesma mão. Se eu colocar o mesmo range, ela tem 3% a mais de equidade, em média, nos all-ins. Então, all-in, equidade pré-flop, jogabilidade. Então, as mãos suited, elas vão compor primeiro o range e vão sair primeiro as offs e entrar a suited, entendeu? Então, pra onde nós vamos migrar nossos ranges? Normalmente pra mão suited. Se eu quero abrir mais, começa abrindo mais suited. Eu quero foldar, folda logo uma off, sabe? Então, é muito importante ter essa ideia da contração de range. Olha o button, o que é o range? Percebam uma coisa. Essa simulação vai ser muito importante. Mesmo o button abrindo um range mais tight, olha o que acontece com o nosso range de call. Viu bastante. E o que que tá acontecendo aqui, cara? O cara tá contraindo o range, ele tá jogando bem tight, e o cara, beleza, eu vou jogar com você. Realmente. Então entendam que, mesmo o cara contraindo, a teoria, ela quer jogar muito mais. Mas não é mais, é muito mais. Deu pra entender aí essa jogada, essa play, essa situação. Olha o flat aqui agora 4-3, 5-3, 7-4, 8-5, 9-6. Tá? Então a gente tá jogando contra o cutoff aqui muito, 28%. Lembram quanto era lá no Vanilla? 17, né? Exatamente, 17. E o cara fica mais tight no Open e a gente fica mais loose no Call. E o tribet mudou? Vocês viram alguma diferença no tribet? Não. Praticamente não, diminuiu um pouquinho, mas não é uma diferença significativa. Caiu uns 20%, né, o tribet, mas não é significativo. Mas percebam que é muito mais call mesmo o cara jogando mais tight. A pergunta que eu faço: o field, ele vai realmente mudar o range dele porque é bounty? De forma consciente, nossa, eu estou sendo coberto. Do cutoff, não irei mais abrir o meu range padrão de 36,6%. Agora irei abrir 29%. Para me proteger dos tribets, squeezes e do risco primo negativo que os jogadores entendem que tem na minha cabeça. Jamais. Era isso que eu ia perguntar. Tipo, como os caras são mais ruins, dá pra
abre mais esse range. Acho que isso amplia mais ainda, né? Porque eles continuam abrindo a mesma. Exatamente, range. perfeito. É onde eu quero que vocês cheguem, né? A conclusão. Será que vocês estão pagando isso hoje? E será até onde a gente pode pagar? E, cara, olhando pra essa situação em que o field abre e que você tá cobrindo e tem ficha sobrando ali, vai embora aqui, ó. Pega a linha do 2 off, do 2 suited e não paga. Você pode começar a expandir até pra esses off aqui, ó. Certo? E essas mãos com mais jogabilidade são melhor, né? 97, 87. Então vocês podem expandir e devem expandir. Porque o cara vai abrir mais. E ele joga melhor ou pior do que GTO? Faz flop, ele vai dar mais trabalho ou menos trabalho? Menos trabalho. Menos. Menos trabalho, cara. O cara tá fora de posição. Se ele checar flop e não ser betal, o que, é que a gente faz? Bet versus Missed. A gente beta versus Mr. 40% com todas as nossas mãos de blefe. Vocês vão explorar o cara. Ele vai ter uma situação de inferno. É horrível você abrir, cara, e ter um botão chato que tá te pagando. No Bounty, vocês têm incentivo a fazer isso. Esse incentivo é quantificado aqui, ó, pelo Risk Premium, nesse caso, de 8%, cara. Menos 8% você tem, né? Esses caras, o cara tá menos que a stack inicial, né? Ele já tem uma drop act ali de 8%. Provavelmente um bounty power de 1,5 aproximadamente. Então, fala contra ele. Vamos jogar bem mais, tá? Porque ele não consegue abrir mais. Deu pra entender esse spot aí? Deu. Então, entendam essa expansão do range que a gente vai ter, cobrindo range de flat. E que vocês não estão jogando nem longe. Cara, vocês estão jogando muito longe disso aqui. Tá? Todo mundo do time. Eu não tô falando só todo mundo do time, todo mundo do baralho, que joga KO. Não sabe jogar KO ainda. É muito complexo, é um jogo mais complexo mesmo. Então ninguém tá pegando esse range aqui, cara. Acho difícil ter um reg, um jogador que ele tá jogando realmente o range. Eu vi só bons regs mesmo, que em lives, né? E o cara realmente, porra, velho, esse cara tá jogando o jogo do KO mesmo. O cara tá. É raro, tá? Uma coisa que o Field não faz ainda. Então, cobrindo, a gente tem essa expansão. Olha essa expansão aqui, cara. Comparando os dois ranges, né? Vanilla é o mesmo spot, tudo é igual. Todos os stacks são iguais. Eu peguei o mesmo spot para fazer estudar o único fator que muda, o que é o KO. Então, isso é um estudo científico. Eu tô pegando o mesmo spot, o mesmo cenário, e só tô mudando o quê? Você é KO e o outro não é. E apenas com essa variável, perceba que o nosso flat, mesmo contra um range que tá abrindo mais tight, a gente expande em 69% o nosso call. Quem tá fazendo essa expansão de... Em algum spot, vocês estão fazendo a expansão de 60%, 70% do range. Eu não tava, não. E não tá. Eu não tava. E assim, ainda não tô, porque às vezes eu esqueço de pegar uns combos. Às vezes, se você não tiver atento, o torneio é bounty. Eu tô cobrindo, botar isso na sua cabeça. Tem gente que muda a cor do torneio bounty, da tela. Só pra entender, cara, é bounty. Às vezes, cara, eu pego uma win e eu já tô querendo pagar amplo. Quando eu olho, não é bounty não, calma. Ou o contrário, sabe? Você que tá querendo ir pro range do Vanilla e a tua cabeça sempre vai pro mais básico. Se você tiver desatento, cara, por isso que eu falo, bounty é pra quem tá atento. Você tá presente, você tá focado, joga bounty. Você tá num dia distraído, tá cansado, cara, vai jogar só o Vanilão, joga mais básico hoje, porque você vai ter que ter mais trabalho mental. Menos telas pra jogar bounty, certo? Muita atenção, porque pra você expandir 69% na hora do jogo, e a pergunta, expandiu pra onde o range, galera? Lembra que o Matheus falou antes lá, Matheus? Lembra do teu pensamento? Que eu vou pagar todo AIS. Será que é todo AIS mesmo que vai no nosso range? Lá no $1 eu acho que dá pra dar. Mesmo assim, cara, é muito ruim porque você tá dominado pelos asas que ele abre, entende? Por que eu não quero jogar mesmo jogando contra caras mais fracos? Mas o cara é muito fraco. Você tá dominado pelos asas. Então muitas vezes você vai acertar o AIS também e o cara vai acertar, você tá com mais 2, mais 3. Joga muito mal pós-flop. Então, entenda que essa configuração de range, ela te dá um pós-flop interessante. Agora, se jogar com mãos dominadas, por mais que elas tenham equity, mas que o Ás 2 tem mais equity que o 5-3 suited. Se for all-in pré-flop, é muito bom. Mas quem tem mais jogabilidade, Matheus? O Ás 2 ou o 5-3 suited?
Quem é mais fácil de jogar para swap? Isso. Então, vocês têm que entender que uma coisa é equidade, outra coisa é realização de equidade e jogabilidade pós-flop. Certo? Por mais que o Wise 2 ele tenha mais equidade, no all-in, por exemplo, tem mais equidade que o Secret 3 Suited, mas eu prefiro muito mais com 30 blinds fletar o Secret 3 Suited que a porra do Wise 2 off. Se eu for jogar, eu vou jogar de tribet. Eu não quero jogar o pós-flop do Wise 2 off. Certo? Vai ser muito mal jogado. Então, perceba que quase não expande nosso range para as mãos off. Quase não expande. Ele expande pra onde? Para as mãos suited. Tá? Ó, ele expandiu aqui. Vamos pros off. O Rei 10 já tava, Dama 10. Foi o Vala 10 que entrou. O Rei 9 e o Wise 8. E o Wise 9, uma frequência, né? E o Wise 5 também, lá embaixo. Um pouquinho, só em frequência. Agora, olha o que aconteceu com os suited. Todas aquelas mãos entraram. Então, se vocês tiverem dúvida, cara, pra que mãos eu vou expandir? Eu quero jogar mais contra esse cara que tô cobrindo e tal. Vão pra onde? Pra suited. Suited Connectors, Connector Gap. Então, se você pagaria lá num spot, no caso, no Vanilla, 6 e 5 suited, o mesmo spot, você expandiu lá para um 4 e 3 suited, 5 3 suited, 7 4 suited, toda dama suited. Então, é pra lá que vai a expansão, certo? Isso aqui é o button. O coberto, percebam a contração do nosso range também, que aconteceu. A gente no Vanilla abria 36% e passou a abrir só 29%. Porque tá coberto. Porque os jogadores têm mais incentivo a jogar. Isso aqui é uma contração que a gente tem que fazer, principalmente se os caras da nossa canhota são chatos. Se são caras que estão correndo atrás de bounty. Eu descobri qual era o vírus, Luiz. O meu mouse tava girando sozinho. O mouse tava solto aqui, cara, o botão do mouse. E a rodinha tava girando sozinho. O Pelé falou, você fica apertando lá pra foldar, vai acabar. Vai quebrar, né? Não, mas não é isso. Ela tem uma trava. É porque ela gira com rolamento. Aí tem ela fica rodando infinito, sabe? Aí é frescura. Pronto, aqui a contração foi de 20%. Outro conceito, tá? Eu vou passar esse spot de forma detalhada para vocês entenderem o conceito e levarem para todos os outros spots que vocês forem jogar. Por que eu tô detalhando esse? Para vocês entenderem o conceito. Eu não quero que vocês decorem range. Eu não trabalho com memorizar range. Vocês entenderem a ideia por trás do range. Por trás da jogada. Olha o que aconteceu com o nosso range de open. Foi para menos 20. 20% a menos de open. Afetou muito o nosso range de open o fato de estar coberto? Comparado ao flat. Comparem com isso aqui. A gente paga 3 vezes mais cobrindo, mas a gente não abre 3 vezes menos. Percebam? E a gente não contrai. A contração de range ela é menos significativa. Os ranges de open, eles não são muito impactados pelo risk premium. E isso vale para vários cenários, para FT, para vários cenários de RP alto, bolhas. Os nossos ranges de open eles não são tão afetados pelo risk premium como as outras plays. Deu para perceber isso? Isso é uma ideia que vocês podem levar para outros spots do jogo, tá? O nosso open raise ele não é tão afetado. Ah, não, eu vou abrir menos, vou abrir mais. Se você vai abrir mais, não é muito mais. Se você vai abrir menos, não é também muito menos. Não é tipo virar uma galinha, entendeu? O Open, ele ainda é um recurso muito importante pra gente usar. E tem certos cenários. Quando eu comecei a foldar, eu comecei a overfoldar demais. E eu falei, tem um limite. Eu não vou foldar um 10. Um 10 e vala num spot desse. Tô coberto, mas não vou foldar um 10 e vala desse. Vai ser lucrativo ainda, tá? Eu vou foldar meus ases, alguns, mas o as de 8 eu vou abrir. Deu pra vocês entenderem a ideia? Vocês nunca vão mexer no range de open de vocês tanto, tá? Mas o de flat, principalmente em KO, vai mexer bastante. Beleza? Alguma dúvida aí? Mesmo pra esse spot, cara, eu peguei esse spot pra comparar. Esse spot, a gente tá 100 blind do cutoff, 110 do button. Olha o open 36%, que é o mesmo daquele spot lá. Perceba aqui, o stack não mudou meu range tanto. Certo? Primeiro ponto aqui. E segundo ponto, aqui é um RP, né? Porque
a gente tá jogando o Bolton contra o Kutoff num torneio Vanilla. Vocês conseguem identificar o RP aí? Primeira coisa, todo mundo tem RP positivo no Vanilla, tá? Começou o torneio lá, tem 6 jogadores, caíram 25. Todo mundo, o stack já tá valendo alguma coisa. Mas qual é o RP do Bolton contra Kutoff aqui? Mais 3. Mais 3, não é isso? Cara, por que é tão alto do Bolton versus Kutoff? E vamos pegar um menor ali, ó. O Small Blind contra o TG. O Small Blind contra o Kutoff. O Small Blind é 1%. E por que o do Bolton e do Kutoff dá 3? Alguém sabe explicar? Porque eles se machucam mais, né? São os stacks mais Os altos. menores stack. Exatamente. É um desastre. O cara já tá com 120 blinds. Vamos dizer que ele pegou. Os dois pegaram 3 stacks. Que é quase garantia de ter ITM. O stack dele já tá valendo dinheiro ou não? Se você fosse pagar pra entrar num torneio com 3 stacks, você pagaria. Era justo você pagar o inicial? O valor do buy-in inicial? Não, né? Só que você pagaria 3 vezes o valor do buy-in? Nessa fase? Não. Talvez não, né? Vale mais, mas nunca as fichas que a gente ganha valem mais do que as que a gente perde, né? Isso é uma regra do ICM. Mas, ó, eles dois se confrontarem e cair agora, cara, o stack deles tá valendo dinheiro. Então, existe um RP dos dois, tá? Um contra o outro, num Vanilla. Enquanto que no Bounty, esse RP cai. E isso também é pra dizer o seguinte, cara. Quando você tá grande num torneio, você não quer estar se batendo com outro cara grande. Você não quer estar criando potes gigantescos. Você quer levar mais suave. Uma coisa que a gente falou até nas reviews ontem. Tá? Olha esse flat aqui, ó. Mesmo com 100 blinds, o cara tá flatando 20. Vocês lembram quanto era lá no Bounty que a gente chegou? Quantos por cento era? Ver quem tem boa memória. Quando expandiu ou. Quando expandiu, quando era Bounty. A gente cobrindo. Era 20. A galera não tá prestando tanta atenção, né? 28? Era 28. 28. Cara, perceba que num Vanilla, mesmo Deep, mesmo contra um range enorme, você não chega nem perto do que é um Bounty. E de novo, mas que também, tipo assim, é 80 cobrindo 30, né? Que é diferente de 100 e tanto cobrindo 100, Isso. por O que eu tô mostrando é que mesmo num spot que tem expansão de range, a gente pode jogar mais mãos, a gente não chega nem perto de chegar ao que chega num Bounty, tá? Em nenhum cenário Vanilla. Beleza? A gente no Vanilla vai expandir pra caramba. É outro spot, eu sei. É mais deep. Eu tentei achar um spot mais deep que. Não, aqui o cara vai pagar perto do que é o Bounty. Não tem comparação. Vanilla com Bounty. E perceba que o range é o mesmo, né? Sempre vai expandir pra parte o quê? Suited off. Suited. Você não quer Mas ficar pagando combo off dominado em nenhum cenário, cara. Na verdade, aí o opener tá com stack maior, né? Então, tipo, Mas isso no Vanilla não muda muito, né? No Bounty, sim. No Vanilla, a questão cobrir, não cobrir, ela não impacta tanto o jogo. Tá? Não, Pog. impacta nessa questão do risk premium, né? Que foi o que você mostrou. Tipo, você botou as duas opções que tem o maior risk premium. Então vai ser a maior contração de flat, vai ser essa aí que. Não é isso? Ou tô errado? Tá deep, mas ele ainda quer jogar bastante, porque também tem os coolers, né? Também tem o jogo. O jogo não contrai tanto assim por ter o RP. Ele para de tribetar. Ele vai tribetar menos, talvez. Mas ele não vai parar de jogar. Tá? Mas o spot é diferente, né? Só pra vocês verem como não tem comparação. Os ranges de open coberto contraem. Então, especialmente os combos off. Quando estamos cobertos short, especialmente bounty é grande, o jeito é colocar o rabo entre as patas. Você vai ter que abrir menos mesmo. Só que essa contração não é tão grande. Deu pra perceber. Então, mesmo com a contração, a teoria paga muito mais mãos do que o Vanilla, né? O que acontece com o field, galera? Eles contraem mais o range ou não? Não. Então, se eles não contraem, o que acontece com nossos range de flat, quando o cara abre? Amplia. Então, o field não faz bem a contração de open. Só jogadores quando você vai começar a jogar mais caro. Você vai ver jogadores que vão começar a se adaptar. Eu só comecei a perceber isso jogando torneio 109 mais.
tá? Torneios abaixo de 55, eu não vejo o Field fazendo adaptações no range de Open ainda, né? Tipo, tão bem feitas, né? Claro, vai ter um jogador ou outro, 10% do Field, 15% do Field, que estuda mesmo a modalidade, mas não, a maioria. Então, logo, podemos pagar ainda mais cobrindo, tá? E sejam bem atentos ao que eu vou falar, né? A gente pode pagar mais cobrindo, cara, mas do cutoff pra frente, do hijack pra lá, eu nem falei, vou mostrar aqui ranges, mas do hijack pra lá, como tem mais muita gente pra falar, você não tem incentivo a pagar tanto, certo? Lógico, você quer jogar mais final de mesa. Então, cuidado também, eu vou expandir aqui esse range e pagar de todas as posições. Calma, eu tô falando de Bulton, Small, Bulton, Cutoff, são posições que a gente pode pagar bem mais, mas hijack mais não é tão bom assim, tá? Na minha experiência, eu tentei ir além da teoria e tal, vou começar a pagar mais, mas não é legal, porque você encontra reverses, pega spots com muita gente, sabe? Muitas vezes com range dominado, então não expandam tanto nas outras posições, tá? Eu vou mostrar as posições que vocês podem expandir. Eu já mostrei Bulton, o Small Blind, o Big, o Cutoff, são posições. Vou mostrar alguns ranges. Não vou expandir, ficar falando tantas aulas isso aqui. A gente vai fechar hoje nessa aula, esses ranges de flat, de pré-flop. Mas vamos focar justamente nessas posições. Aqui vamos trabalhar só com Small Blind, com Open mais ou menos de 30 blinds, tá? Prestem bem atenção que eu tô falando aqui Opens na casa de 30 blinds. Por quê? Porque são stacks bounteáveis. São stacks que a gente pode tirar o bounty ali. Então, aqui nós vamos ver. Eu gosto de estudar ranges de flat de 3 posições que são muito importantes, né? Vocês viram que eu falei, primeiro eu vou pro UTG, que é a posição mais tight que abre. Depois eu vou para metade da mesa e depois eu vou pro final de mesa. Então, eu tenho início, meio e fim. Certo? Então, com isso, eu não preciso estudar o cutoff. Se eu sei o hijack e o Bulton, eu sei que vai ser uma média. Eu não preciso pegar o MP lá, o TG1, porque ele vai ser próximo do range do hijack e do TG. Tá? Então, quando a gente estuda esses 3 ranges, a gente consegue, na sua mente, já vai ficar com uma clareza, se vocês entenderem os 3, como você vai jogar contra todos os outros. A todas as outras posições. Então, Small Blind contra o TG. No Vanilla, quanto é que o TG abre, galera? Pega esse spot aqui, a gente tá no TG com 29 blinds. Quantos por cento é o range de Open? Isso é importante, todo mundo que é profissional, né? Todo mundo que já joga 17%. 17%, exatamente. E o que é interessante é que no Vanilla é também 17%, tá? Por isso que eu nem trouxe aqui. É igual, 17%, 18%. O range do TG quase não mexe por ser bounty. Porque já são tão poucas mãos que a gente joga, a contração não é tão grande assim, tá? Do TG. Aqui é o RP do spot, ou seja, para jogar contra o TG, todo mundo, quase todo mundo tem incentivo, né? Quem cobre ele, mais ou menos menos 7, né? Um bounty power e um pouquinho ali. Esse cara tem. Quem não sabe o que é bounty power vai entender ao assistir na primeira aula, né? A segunda aula acho que a gente falou. E, enfim, quanto a gente joga do Small aqui, galera? Pô, nesse bounty, cobrindo com tudo que vocês já viram, a gente tá jogando contra o TG, tá? É esse range aqui, essa pica aqui. Vai setar do Small. Cobre ele com 38. Não cobre por muito. Mas cobre ali. Quantos por cento do range vocês imaginam que é isso aqui? Podem chutar pra ter uma noção de aproximação. Alguém? 40 pulsa? Tá aí, esse. Pô, alguém chutou, né? 40 pulso, vamos ver. Ver se tá certo. Ou tá próximo, né? Isso aqui é 22,5 pulsa do range. E é bom a gente errar. Eu vou pagar 46. Será que eu pagaria um 6,3, 7,4, 6,5? Enfim, é um range forte, cara. E olha a ousadia aqui, né? Eu acho ousadia isso aqui. O cara pega o TG, abre e dama 4 sutas, bora. 8 e 5 sutas, bora. Quem de vocês aí tá pagando pelo menos os 5, 6 sutas aí?
contra o Eu TG. pago. Tá pagando. É isso aí, eu quero ver isso aí. Eu quero ver vocês fazendo isso. Cara, a melhor coisa do mundo no Bounty é você pagar um 6,5 desse, um 5,3. Aí vem flush draw no flop. Cara, você beta, você já dá um check raise. E assim, com 30 blinds, talvez é uma coisa que eu vou falar mais na frente. 30 blinds num Bounty, qualquer draw, você pode atolar com um RP de 5% para mais, tá? É uma regra bem básica, eu já vou falando logo, né? Mas você pegou um flush draw lá, cara, ele que tá numa situação de merda, o cara que abriu do TG. Ele que peça pra não vir carta, né? Ele que chame, por quê? Você tem fold act, se ele foldar você ganha o pot, beleza, mas eu nem quero isso. Eu quero é que ele venha e a gente joga a nossa equity lá, com a drop act dele, fazendo uma jogada super EV, fold act, mais drop act, e pra pegar o bounty do cara. Tá? Então menos de 30 blinds é tudo que você quer pegar, achar um flash draw lá, achar duas pontas. Tá? Então, olha o tanto de mãos que você tem que fazer. Cara, e quando eu comecei a jogar isso aqui, foi quando eu comecei a pegar muito bounty. É bizarro. Como você vai começar a pegar bounty quando você começa a fazer o jogo certo do bounty. Que é o de caça bounty. Tá? Então, olha como expande nosso range, cara, contra o TG. Tá? Aqui contra a hijack. De novo, a drop act aqui nesse caso do Small contra o hijack tá na casa de 8.5. Já é um cenário que tem um drop act legal. E o hijack tá abrindo esse range aqui, bem tight. 22,2%. Por quê? Por que ele tá abrindo tight, galera? Porque ele tá sendo coberto por todo mundo. Isso. Seria 26% que ele abriria num torneio normal. 25, 26%. Então ele vai dropar aqui várias mãos que ele não abriria lá. Essa linha do 7 lá. Um rei 6 suited que ele podia abrir e tal. O 2-2, 3-3. Então, várias mãos ali. Vala 10, dama 10, off. Mais de 8, mais de 7 que ele abriria. Ele não abre mais. Porque ele tá coberto. E os caras não tem muito incentivo a jogar contra ele. Então, o Small Blind aqui vai jogar esse range aqui, ó, de 26%. Claro que a gente joga mais, a gente jogava 22% contra o TG, vai para 26% agora contra o Hijack, tá? Eu tava perguntando, era só de flat naquela hora, né? Só de flat. Como assim? Não, naquela hora lá, quando tu mandou estimar o range, eu estimei como se fosse geral. Não, mas tá bom, tá. O importante não é acertar, né? É fazer um palpite mental Sim. e comparar esse palpite com a realidade, e aí você vai melhorando a sua mira, né? Por isso que eu peço Sim. que vocês treinem mesmo. Procurem treinar. Sem medo de errar mesmo. Pode errar, o erro é pra isso. Aqui é um spot contra Button. Contra. Ah, e detalhe, né? Olha o tanto de chove que esse cara tá tendo aqui contra o Hijack. Ele tá tendo agora, né? Olha o Quase não tem tanto. entrebet. Olha o tanto de Quer restio, dizer, não né? tem entrebet, né? Tem Cara, flat. olha isso. Né? Quase não tem tribet. Já bota ele na porta com 10 e 9 suited mesmo. Com 2-2, com a rei 10 off, com as e 3 suited, com as e 8 suited, as e 7 suited. Quem tá fazendo isso aqui, cara, no field? Bons jogadores vão fazer, tá? Pega aqui, cara, tem um bounty do cara, eu tenho 80 blinds aqui do Small. Não quero chamar o Big pra mão, eu já quero resolver a parada agora, tá? Um dos detalhes interessantes dessa mão é que eu já vi algumas simulações que o Big tá um pouco mais deep e ele não tem esses shows, tá? Mas ele chove aí nesse spot, assim, cobrindo o cara, porque ele quer expulsar meio que o hijack, né? Tem um EV maior aí de chovar. Então vocês já podem ter, galera, e fica a ideia. Muitos restios vão ganhar EV. Ele tá chovendo isso aqui contra a hijack, cara. 30 blinds, imagina o que vocês podem fazer contra o Kutoff abrindo, contra o Button abrindo. Tá? Então, peguem a simulação para vocês entenderem como vocês podem fazer adaptações no jogo inteiro. A gente vai mostrar vários exemplos. E isso aqui é uma introdução teórica para poder mostrar as mãos práticas. Acho que a melhor parte do curso vai vir depois, na próxima aula. Eu vou falar só hotspot de bounty. Vai ser, eu acho que só vou mostrar como aplicar essa teoria na prática e mostrar hotspots, onde funciona a aplicação dessas teorias na prática. Tá? Nesse caso aí, tem um trem que eu já tô fazendo meio que intuitivo, mas era bom ter a confirmação agora ou não. Uns pares menores ganham EV, né? Se o cara tá chovendo mais wide assim, né?
Tipo assim, porque às vezes você vai foldar um par pequeno que você abriu contra esse resteel, mas um PKO o cara te cobrindo, daí você não folda. Com Ou folda certeza. mesmo. Com certeza o 5-5 ali vai ganhar muito EV, né? Ou 4-4. Se o cara tá te explorando assim, você vai começar a ganhar bastante EV, bastante equidade, tá? É um next level que você tá falando, Pog, do jogo Bounty, porque se o cara vai te caçar mais e que ele tá reagindo mais, você vai ter que reagir mais também. Entende? E aí sim, vai ganhar EV bastante com certas mãos, assim. Você vai ter que jogar mais o jogo. É uma coisa que é regra no Bounty, né? O jogo é mais jogado, galera. É bem mais jogado. Beleza, Pog? Não sei se deu pra tirar tudo. Só pra tirar tua dúvida. Sim, sim. Que eu tô dizendo que Mas aí com o cara certeza. atola, né? O Eu vou cara. chovar, às vezes, um 4-4. O cara tá fazendo isso aí. Vou mandar um 4-4. Se eu sei que o cara tá bulinando, né? Não, eu digo o próprio cara chovou, né? Igual tá ali, né? Tipo assim, o cara É. chovou 28 blinds, aí num Vanilla você vai foldar um 5-5, né? Contra um cara com Se 28 isso. blinds. Agora você tá pegando o cara que tá fazendo essa estratégia aqui, ou mais, tá te bulinando, cara, é o jeito, né? Você vai ter que se jogar mais. Lembrando que o RP, olha o RP do Hijack. 0,7. Se fosse um Vanilla, tava em 1,5 a 2. O RP é metade, ou seja, você tem muito mais incentivo a jogar mesmo quando você tá coberto. Por quê? Por que é só 0,7 nosso RP? Porque, cara, você também tem que se expor pra ver se você dobra pra voltar a cobrir e pegar bounty. A corrida do bounty ela é tão lucrativa que se você não tá participando dela, metade do seu dinheiro foi embora. Metade do investimento que você fez em investimento pra quê? Você pagou a feijoada pra comer a feijoada e pra assistir o show. Você tá lá de fone, você tá só comendo a feijoada, entendeu? Você tem que. A outra parte da festa, que é você ouvir o show, você tem que tirar o fone, você tem que participar das duas festas, né? Então, se você não tá participando da festa dos bounties, da caça aos bounties, você não tá no torneio certo, no bounty, certo? Então, você tem que se jogar um pouquinho mais pra ver se você ganha ficha pra voltar a competir pelos bounties. E perceba que os risk premiums eles são baixos quando positivos, pra quem tá coberto. Porque quem tá coberto tem que jogar mesmo. Também tem que jogar de certa forma pra ele voltar a competir os bounties, tá bom? Small Blind contra Button. Aqui mais um spot, assim, ó, o Small Blind tá cobrindo aqui o Button, abrindo também com um stack próximo de 30 blinds, que é o stack que eu falo que é bounteável, né? Eu não achei uma simulação que fosse mais próximo, assim. Mas, ó, o Button tá abrindo aqui nesse spot o RP dele 0,8, mas a galera contra ele tem um RP de negativo, né? -6 mais ou menos, que é um bounty power mais ou menos. Ele tá abrindo 41%. Um spot normal como esse, o Button abriria tranquilamente 45%, tá? 50% do range, 49%, 50% do range. Então, tem uma drop de open de novo, porque ele tá coberto. Porque tem 3 caras cobrindo ele. E aqui o Small Blind joga assim. Tá? Tem muita tribet também nesse spot. Tá? Na verdade, ele tribeta mais e chova mais do que paga, né? Esse spot contra o Bolton. Desrespeito total aqui com o Bolton. É interessante que ele tem um cara com 70 blinds na canhota e ele chova um 7-7, um 8-8, 4-4, 3-3. Certo? Não tô dizendo pra vocês fazerem isso. Mas tô dizendo que é uma jogada bem agressiva. A gente vai jogar bem agressivo. E vocês, pelo que eu já vi aqui do time mesmo que eu conheço, dos players, ninguém tá jogando KO como deveria. Ninguém. Nem jogadores melhores jogadores, high stakes e tal. Os caras ainda não estão jogando. Porque, cara, é complexo. É um jogo que exige estudo, dedicação. Não é um jogo fácil. Tá? É um jogo que exige muita compreensão de range. Saber pra onde vai o range. Saber a drop equity. Ele deixa o jogo muito mais complexo a questão dos KOs. Tá? Você entender a drop equity, saber pra onde é que vai. Certo? O field não vai fazer essa contração de range do button. Normalmente o field vai abrir o button dele normal. Então, o que é que acontece com o nosso range de call, galera? Expande ao contrário. O que é que eu quero que vocês defendam no spot como esse? Small contra button cobrindo. Menos ou mais que isso aqui? Mais. 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 Pega isso aqui tudinho, ó. Pega isso aqui, pega isso aqui. Certo? Você pode pegar a linha off. Ah, não muito mais. Mas você pode ir mais. Principalmente, galera,
Ó, pode falar. É, assim, esse 2-2, ali aquela frequência de flat de 5-5, tribet de 6-6, isso aí ele tá fazendo pra balancear o range, né? Não, Então, tipo não, assim, não, não, não vamos entrar nisso. Eu nem vou falar. não, Eu então, sei que cria uma curiosidade, sabe? Mas ninguém sabe. Isso, eu vou fazer exatamente o que eu vi o Yuri fazendo numa aula recente. Ele falou, cara, ninguém sabe. E não queira por- saber por quê. Ah, mas porque é pra foldar? Não é, porque ele imputou. É porque eu vou te explicar por quê, Matheus. E isso não vale a pena a gente estudar e ir atrás de aprofundar essas coisas, tá? Só perder tempo. É, eu nem fiz a pergunta. não, mas eu entendi. Por que que ele faz o 6-6 e o 7-7. Mas pode Não, falar. não, não, Termina. não, Desculpa. é porque assim, eu pensei que tem essa parte, eu acho que é porque eu pensei que é porque ele vai balancear com a parte do topo do range. Aí eu pensei assim, por exploited, como ele tá chovando o 3-3, eu posso chovar tipo o 6-6, o 5-5 e o 2-2? E aí esses Não, três eu contatos no spot? recomendo que você nunca chove esse spot, tá? E é isso que eu ia falar, mas desculpa te ter te interrompido. Matheus, você vai fletar, eu recomendo que você flete todas. Você não precisa chover 70 blinds, tá? Você pode dar tribet call. Aí você quer jogar contra o bounty dele? Tribeta o 6-6, 7-7, 8-8. E aí, se o cara chovar, você paga. Se o Big Blind chovar 70 blinds, eu não acho uma boa ideia você pagar o 8877. A menos que ele seja muito maluco. Mas dá um tribet call aqui. Eu recomendo isso, tá? E não chovar os 70 blinds. E assim, entender por que a teoria faz. Ah, porque com 3-3-4-4. Dizem que é porque ele quer fazer pares melhores foldar o 3-3-4-4, o 5-5 não. Entendeu? Aí o 8-8 tem mais equity. Mas não é. Ninguém sabe por quê. Porque ele jogou bilhões de mãos nesse cenário, botou pra rodar lá, deu play. Aí rodou bilhões de mãos. Aí, olha, esse daqui ganhava um pouquinho mais. E quando você vê aqui, Matheus, uma mão que tem estratégias mistas, o EV é igual. Do tribet, do call. Quando tiver uma estratégia mista, é igual o EV. Então você escolhe no seu jogo o que fazer. Deu pra entender? Mas não vá, não se pergunte por que o 7788, e nem memorize, né? Porque eu tô passando um range, não pra gente memorizar que, o 77 eu vou sempre chovar, o 88, aí eu vou ter uma frequência de 44, isso aqui. Como muita gente estuda o GTO, por incrível que pareça, mas não é assim que a gente deve abordar a teoria. É entender a ideia geral e construir a estratégia na hora do jogo. Beleza, Matheus? Eliseu. Deu, Só mas falando só Matheus, deu pra entender, Matheus? Mais ou menos? Deu sim. Simplifica, não vai entrar, por exemplo, em enxovar isso aqui. Joga de flat total. E recomendo, isso é uma jogada muito inteligente. Você pega o 7-7, 6-6, 5-5 e quer ir ao in contra o cara, tribeta ele, faz 8 aqui. E se ele chovar, você abraça feliz. Pra pegar o bounty lá. Digamos que ele tem Ice e Rei e você quer flipar pra pegar o bounty dele. Tranquilo? Mas eu não recomendo que tenha essa frequência de chove, nem de tribete dos pares, né? Que a gente percebe que pode ser que na teoria funcione, mas na prática a gente percebeu que os EVs da gente tribetando esses pares aqui era ruim, tá? Era uma questão pós-flop e tal, mas a gente mesmo já fez um estudo e não parece ser bom. Pode falar. só complementando aí da parada que o field em si já não joga o balde da maneira certa, né? Essa semana tinha dois regs do field que eu jogo, que um tava com a foto do Reg Life e o outro jogava pro time que eu jogava, né? Aí o cara do que tava com a foto da Reg Live, ele fletou um Rei 7 Suited e acabou balteando um outro parceiro lá na mesa. E o cara que tava no time que eu jogava começou a falar no chat, dizendo: aí na Reg Life tô ensinando a fletar Rei 7 Suited no Small Blind, né? Tipo, o cara cobria o outro por muito. Ele tinha. O cara que balteou, né? Tinha 70 e tantos blinds, o outro tinha 25, e o cara tá. Um parceiro que joga pra time, Olha um aí. time que tem. Fazendo a pergunta dessa no chat, né? Ah, então ensinando a fletar Rei 7 contra o Small Blind, porra. E é o certo, né? É, E aí eu tô não tá ensinando fácil. pra vocês agora, né? Exatamente, tem que fletar essa mão, não é? O cara deve ter estudado, assistiu alguma aula de bounty e entendeu isso, mas você só vai começar a fazer se entender.
Ou é um cara muito bom, intuitivo de jogo, que tá jogando atento, que tem muita experiência, que vai fazer. Se não, vai jogar nitzinho e vai só rasgar dinheiro no bounty. Ou é o cara ruim que na verdade tá fazendo certo sem saber, né? Às vezes o Donk. Não, mas o Donk ele joga muito melhor o bounty. Inclusive, o Luiz tem uma teoria que o bounty ele foi criado. O bounty foi criado para o Donkey ganhar EV quando ele tava perdendo. Né? Porque pagar esse 9-7 era ruim, mas esse Rei 7, por exemplo, era ruim, mas quando você bota lá, tem um bounty na cabeça do cara. Opa, agora o tiozão tá jogando certo. Tá jogando o melhor jogo. Perceba que o range foi de 50%, tá? E contraiu aqui, ó, de open para 49%. Isso é a contração. Por quê? Porque tem um RP quando a gente tá jogando um Vanilla. Eu tô comparando aqui o Vanilla com o Bounty, tá? Então, olha o Button aqui tendo 1.2%, 1.5% contra os dois para jogar. Enquanto ele tem juros para jogar, aqui no Bounty ele tem um juros menor, tá? De 0.8. É meio que metade do RP. Mesmo quando a gente tá coberto. E o RP é negativo quando a gente cobra. Então, mano, é um jogo que é muito mais jogado, que muita gente tá jogando errado. Eu recomendo até que, se você tá jogando Bounty, não tá fazendo esses ajustes ainda, cara, baixa o bain do Bounty. Vai na humildade, vai aprendendo e vai subindo o bain à medida que você vai fazendo o curso, à medida que você vai melhorando, os resultados forem vindo também. Né? Bounty não é um jogo tão simples assim, né? Ele é um jogo mais complexo que existe hoje, porque você vai ter muito mais variáveis. Eu vejo muita gente jogando Bounty que não tem capacidade, e é por isso que é lucrativo. Muita gente tá jogando achando que sabe. e não é assim tão simples, né? Aqui eu peguei o mesmo spot, tá? Do Small. E tem uma pequena diferença. E olha o que acontece com o nosso range. Eu quero que vocês encontrem aqui o jogo dos erros, né? Aqui o Bolton tá... Oh, perdão. Eu acho que eu coloquei... Deixa eu ver. Cara, eu coloquei aqui cutoff, espécie esse spot, então. Eu acho que esse range aqui é cutoff. É isso? Não. Vamos dizer que é Bolton, tá? É Bolton, eu acredito que é Bolton mesmo. Mas olha a contração de range aqui, né? No caso ele tá abrindo bem mais tight. E o Small tá defendendo bem mais tight. Mas a diferença que eu quero que vocês notem para esse spot do range de flat, que caiu aqui, ó, foi para 9% em relação a esse range aqui, tá? De 15%. É um spot parecido, o Bolton abrindo. Mas aqui o Bolton tá abrindo mais tight. Eu acho que não vou levar isso em consideração, porque eu quero que vocês entendam um fator. Por que aqui o Bolton abre mais, defende mais tight? Eu quero que vocês entendam só um conceito, tá? Lá, o Big tinha 50 blinds. E a gente cobre. Aqui, galera, o Big tem 83 blinds. Então, a gente vai contrair o range. Esse spot ele não vai ser tão interessante pra gente ver, porque teve também a contração do Open. Mas, enfim. Normalmente, o nosso range ele vai depender de quem tá no Big. Se a gente cobre também o Big, tem mais ou menos incentivo para jogar a mão de call. Mas, então se você sempre, além de você olhar quem tá abrindo, além de você olhar drop equity, você tem que olhar para sua canhota, se você cobre o Big ou não, para defender o spot. Porque o Big é quem mais joga em todos os spots. Então, o fato de você cobrir, e você vai ver isso em várias simulações, também, que eu vou passar para vocês uma dica, é olhar para o Big. Se você cobre o Big, aí é que o nosso range expande. Se o Big tem 10 blinds, e aí? O que vocês acham que acontece com o range? Expande mais ainda. O cara tem 10 blinds. Ele tem um bounty power gigantesco do Big. Então, olha o tamanho da complexidade que o jogo cria. E aí você tá jogar 10 telas de bounty? Não dá, mano. É muito, muito, muito complexo. Você tem que ver quanto é que o Big, se você cobre o Big ou não. Certo? Aqui estão todos os ranges do Small Blind que a gente trabalhou hoje. E... eu tenho que memorizar isso aqui? Não, cara. Na média, você vai usar o range do hijack. Pô, contra o hijack, na média, eu cobrindo, num bounty, o cara com mais ou menos 30 blinds, essa é a minha defesa. Certo?
E É aí, muito eu mais vou. complexo do que isso, né? Porque, tipo, isso aí você deve ter botado stack simétrico, né? Não, isso aqui é cobrindo o Porque cara que dependendo do. abriu com 30 blinds. O cara abriu com cerca de 30 blinds. E aí a gente tá uma Do do Small small Blind cobrindo. contra o TG, cobrindo. Outra do Small contra o Hijack, cobrindo o cara com 30 blinds. E do Small contra o Botão, cobrindo o cara com mais ou menos 30 blinds. Que eu chamo de stack bountyável. Aham. Certo? Não, o que eu Então, tô dizendo é que justamente isso muda muito. isso. Se a Mas configuração de stack for diferente, pode mudar bastante. muda bastante, Pog. Mas aí é que tá. Você tem que partir de algum lugar para você ir para outro. Se você não parte de lugar nenhum, você não consegue ir para lugar nenhum. Você tem que criar uma rede neural para poder você expandir para outras. Entende? E eu acho que o jogo ele vai ficando mais fácil quando você tem um range. Qual é o range? Cara, tenham em média na sua cabeça o range do hijack aqui contra o hijack. Aí, se o cara tá abrindo um range mais tight, mas eu tô cobrindo, eu vou para cá. Ou, não, mas eu não cubro ninguém. Eu vou jogar para padrão, mas eu cubro por muito. Cara, isso aqui é feito para um bounty power que o cara só tem um bounty na cabeça. Bounty power é próximo de 1. Esses três ranges. Mas, cara, se o cara tem 2, eu vou expandir mais. Entende? Você parte de algum lugar. O Eliseu me mostrou esses ranges aqui, que mais ou menos contra o hijack e tal. Mas eu cubro o Big. O Big tem 5 blinds. Caralho, eu vou jogar todas as minhas mãos suited aqui. Certo? Então, vocês partirem de algum lugar. Vocês viram algumas simulações para vocês entenderem para onde vai. Para onde corre. Eu vou correr para as partes suited. Então, vocês têm que ter heurísticas e saber mais ou menos um range. Esse visualmente, quando você olha para um range desse, você começa a entender. Pô, será que eu paguei muito? Será que eu tô muito over aqui nesse spot? E assim, você só vai saber treinando, salvando mãos, tá? E cada situação, como o Pog falou, vai ser bem diferente uma da outra, né? Você cobrir o Big Blind, por exemplo, muda muito cenários. O cara tá mais short, aqui o cara tá com 30, mas se o cara tivesse com 20, eu expandiria mais ainda meu range, porque é mais fácil eu pegar o bounty de um cara com 20 do que o cara com 30. Deu pra perceber? Mas é interessante vocês terem acesso a essas simulações para vocês entenderem. Eu só fui desenvolver meu range melhor em bounty porque eu tava com dúvida numa mão, eu ia lá, estudava a teoria, aí pegava outra mão e eu fiz isso centenas de mãos. Centenas de mãos até chegar numa aproximação. Eu trouxe algumas mãos durante esse curso. Você pode assistir, rever. Aí você pega um spot lá do jogo, salva, e depois você vai ver lá, pô, será que eu paguei demais aqui? Quanto é que é o range do cara e tal? É assim, é só no trabalho mesmo que a gente consegue chegar na maestria, né? Deu pra entender aí, galera, até agora? E a gente vai trazer alguns exemplos no curso para vocês entenderem como é que faz na hora do jogo. Esse spot aqui eu vou pagar amplo por isso, por isso, por isso. Esse aqui eu não vou pegar porque tá muito over. Tá? E é normal vocês começarem a jogar e começarem a ficar um pouco over. Ou foldar. Não, hoje vocês estão foldando demais. Então, eu quero que vocês comecem a expandir o range. De flat, principalmente, né? No bounty. Que é o que mais muda. E aí vocês podem chegar a um ponto de ir demais. Não, aqui eu tô indo demais. Tô me passando. Enfim. Aqui é o Big Blind. Tá? O Big Blind eu não preciso falar, né? Se a gente já defende muito o Big Blind, normalmente, imagina quando a gente olha aqui, ó, a Drop Equity. Tá? Aqui, Big Blind contra o TG. O TG tá abrindo 29 blinds. Próximo lá dos 30 blinds que a gente falou que é um stack bountyável. E olha a nossa defesa do Big. Você só for da tranqueira da tranqueira. Quem tá defendendo isso hoje? Num bounty, cobrindo. O UTG. 83% do range. Olha a comparação com o Vanilla. Pode falar, Matheus. Eu vou pedir até um minuto pra pegar uma água. Pode falar. Eu vou deixar na caixa de som aqui. Se é muito over da call com N, porque nosso edge sobre o field, tipo, se pá compensa. Foda que eu vou ver a gravação depois e vou ficar com vergonha ali das minhas perguntas.
Não sei se eu defendo tudo, não, mas chega perto. Às vezes não dá pra superestimar também o teu edge, tá ligado? Às vezes os caras jogam range muito tight, às vezes no range não é tão amplo em alguns cenários, então às vezes você tá muito atrás pra buscar em o que você Não, vou mais pro Ed, mas defender um 6-2 desse aí, vai me acertar um 6-2, 2-2, essas paradas, né? É tanto que eles quando eu baixar a defesa do Big, talvez o Horizon tenha caído. foi pegar. Ele falou que foi pegar. Assim, eu acho que com as ferramentas, assim, quem tiver com as ferramentas afiadas, né, de check raise, probe turn, não sei o que, dá pra pegar ele, tipo, mas assim, tem que estar afiado com tudo, né? E o cara tem que ser meio vago também. Essa linha do 2 ali mais feia ali, do 7 ao Valete, eu não pego não, mas esse 6-2 aí que faz uma sequenciazinha ainda eu pego. Eu acredito que dá pra gente expandir. Até porque vai ter os engates, né? E você não vai jogar. Você não vai pegar um pazinho baixo lá e vai colocar todas as fichas contra o TG, né? Você não pegou um 6-2 pra defender, um 6-3 pra defender. E acertou o 3, o cara barrelou 3 no bordo Ás, Rei, Dama, 3. Você pagou as 3. Você não vai cair. Mas você tem bala pra gastar. Você tá cobrindo o cara, olha nesse spot aqui. Você tem 68 blinds, o cara tem 27. Você tem bala pra gastar. O bounty, ele é trocar ficha por dinheiro. Aqui você pode fazer a troca. Olha o RP. A gente tem em relação ao TG menos 6.8. Então, cara, eu tenho incentivo pra jogar com ele. Esse incentivo se reflete em range. Então eu pago até a tranqueira. Olha um torneio Vanilla. A linha do 7 já tá comprometida. Você não defende um Dama 7. Até o Rei 5, Rei 6 eu recomendo que vocês nem joguem. Porque, cara, contra o TG mesmo, um range de 17%, você não vai bem contra esse range. É um range que não folda também. Então a gente não vai ganhar em fold equity se a equidade não deixa. Folda tudo. O 5-3 é melhor de jogar, o 6-4 contra esse range. Tá? E tem muita gente que não sabe o range de defesa do Big Blind contra o TG. E aí, como é que o cara vai saber o range do bounty se ele não sabe nem comparar? Tá? Então, claro, vai diferenciar. Se o cara é muito tight, talvez você não defenda nem a linha do 8 aqui, ó. Fala 8 vai ser fold, 10 e 8 contra o TG, 5, 3, 6 e 4, tudo isso aqui, os gap connect, tudo folda. Claro que. Mas você tem de onde partir, né? Você parte daqui pra, pô, eu não defendo a linha do 7, mas contra esse cara muito tight eu vou foldar do 8. E todos os gap connectors. Entendeu? Então, é bom você saber de onde parte o range. Ter uma noção de onde parte aquele range. Num Vanilla, por que a gente vai defender menos? Olha aí. O Big Blind contra o TG, ele tem 1% de juros. Tá? Então a gente tem juros para jogar. Isso aqui com certeza é menor do que o XPV. O XPV, praticamente todo rei defende. Mas como a gente já tem um stack que já tá valendo um certo dinheiro, tem essa questão do RP. Esse custo de bounty vai servir para vocês entenderem o jogo de uma maneira completa, né? Porque entendam que tem RP, mas eu estou trazendo aqui 75% field left. Percebam que o nosso RP vai aumentando ao longo do torneio. Daqui a pouco tá 4, 5. Na bolha, tá 9, 10. Chega a 15, 20 o RP na bolha contra stacks muito curtos, né? 4 blinds na bolha tem 20% de RP. Então, aí depois que estoura a bolha, volta para 3, 4. Aí o jogo solta. O RP ele dita o ritmo do jogo também. Entendeu? Que funciona mais ou menos assim. E olha os do bounty. Mesmo que tenha RP positivo, não passa de 1. Né? Beleza? Outro spot do Big lá. A gente já viu a defesa contra o TG. Vamos pro hijack. É o mesmo esquema, né? Tipo, vou mostrar os 3. Isso seria a defesa vanilla. Né? Que a gente já começa a defender o Dama 5 ali. Perceba que é muito parecido com o range do TG, né? No vanilla. A gente pega o Dama 5 ali, a linha do 7 começa a foldar. E paga os gap connectors. One gap connectors, né? 5-3, 6-4, 7-5, pra cima. Tá? Um 9-6 paga ali. Mas o range é muito parecido com
contra o TG, tá? É bom que vocês já revisam Vanilla, né? Muita gente que não tá pagando esse range, tá errando um pouquinho na defesa do Big. Esse é o race, que seria no bounty. Ah, mas por que ele tá abrindo mais aqui? Aqui eu não... Cadê eu não coloquei, cara, infelizmente. Mas enfim. Aqui é a nossa defesa num bounty contra hijack, Big Blind contra o hijack, tá? Bem ampla também, né? Só for da tranqueira. Todo valete paga. E muita gente não tá defendendo isso. E a gente pode pagar muito mais, né? A gente tá cobrindo nem por muito aqui. O cara tá com 43 contra 28. E já tem essa defesa. Ah, mas eu tô com 100 blinds. Cara, pega todos os 4 ali, os 5. Pega a porra toda. Ah, o cara é fraco. Pega todas as mãos do baralho. E esses para aí, é tudo melhor chovar, não é não? Sub-30 cobrindo? Só tem o cara pra falar? Aí agora Do o que- Pog, do- agora o Pog, Matheus, a tua pergunta lá, né? Tipo, tinha outros caras pra falar, Matheus. Eu falei, não, nunca chova esses 80 blinds aí, porque não é desnecessário, tá? Mas assim, essa do Pog eu já gosto. Exatamente, Pog, perfeito. Você vai ganhar dinheiro já agora, você concorre bastante ao bounty. Acho bem ok. Pagar Everflop com 5-5-6-6, né? Isso, você pode ou já chovar ele, dar tribete pra abraçar com 7-7, 8-8, 9-9, que também não é uma jogada ruim. Você pode tribetar, deixa ele chovar lá o Ice 5, o Ice 4, o Ice 3 também, né? E o Ice Rei dele, a gente quer o Ice Rei, a gente quer que ele tenha Ice Rei e flipar o bounty dele, né? Flipar o bounty, galera, sempre é bom. Né? Flipar um bounty, quando ele mostra um Ice Rei, eu tenho um 2-2 maroto que eu chovei. É muito bom, né? Porque eu tô. É ganha-ganha. Beleza? Aqui, Big Blind contra Button. Num Vanilla, seria isso, a defesa. Com os RPs lá, positivos, né? Agora, quando eu pego num Bounty. Nesse caso, o cara tá abrindo mais no Bounty do que no Vanilla. Esse spot é interessante. Por que ele tá abrindo mais aqui do que no Vanilla? Por causa dos, Caso do quê? por causa do small blind? Exatamente. Ele cobre um e é coberto pelo outro. Mas mesmo assim, opa, o incentivo dele cobrir o cara o Small Blind e o desincentivo, né, que ele tem de jogar contra o Big, ele prefere abrir mais. É interessante, né, essa mão. Então ele tá abrindo mais do que o Vanilla, porque tem um bounty que ele tá cobrindo. Então, o fator ganhar vale mais do que o fator perder, né? E aqui, ó, o Big Blind não folda absolutamente nada. Né? Cara, é a linha do 2 off, 4 combos ali. Né, 5 combos ali. Ainda tá pagando 6 e 2 uma frequência. Eu recomendo que vocês joguem tudo. Não tem problema. Tá? Tá cobrindo lá o cara, vai lá. Eu tenho umas jogadas pra fazer. Se você tem as ferramentas que o Pog falou, né? Tem check raise, tem lead, tem call e lead, tem várias jogadas que vocês podem usar, então joga. Nesse cenário aqui, o RP, olha o que acontece com o Button, né? Ele tem um RP negativo contra o Small Blind, que tem 26 blinds, 7. Mas ele tem positivo contra o Button. Se eu somar os dois, na média, o meu RP ele fica negativo, né? Vamos pegar uma média assim. Eu tenho um incentivo para jogar contra o Small e desincentivo para jogar contra o Button. Então, o range acabou ampliando um pouquinho. Como vocês viram, né? O range de Open não mexe muito. O bounty não mexe tanto com os ranges de Open. Tá? A expansão dos calls ele é muito maior do que a contração dos Opens. Deu para entender isso? Alguma dúvida em relação a isso? Eu tô só apresentando alguns spots para abrir a mente de vocês, para na hora do jogo vocês construírem o próprio range de vocês. Tá? Vamos dizer que você tá jogando contra o Button lá, que ele é muito ruim. Você já viu que o cara é retardado. Cara, você não tem incentivo a foldar nenhuma mão. A pensar em range, você vai jogar tudo. Do Small, você tá cobrindo o cara. Você não tem incentivo a pensar no range ali. O cara é ruim, você tá cobrindo do Small. Você já viu que é fácil jogar com ele lá. Você vai lá e paga todas as mãos úteis. Então, vocês não tem que ficar presos a range, né? O range, a gente vê o range para poder, para não precisar de nenhum range.
Vocês usarem a criatividade de vocês, usarem o conhecimento prévio e expandirem para o que vocês sabem, as informações que vocês têm dos jogadores, da mesa, do cenário lá. Conclusão. Em early game, nós jogaremos muito mais de call pré-flop, cobrindo, especialmente de posições finais. Então, o que eu falei aqui, não generalizem. Tá? Muitos jogadores generalizam os conceitos. Aí, eu vou ver o spot. Aí, Eliseu, eu paguei um 5-2 suited, o TG1 contra o TG. O cara tinha 100 blinds. Eu tô do TG1 com 120. Paguei o 5-2 suited. Eu não tô falando isso na aula. Eu não tô falando pra você expandir o range do TG1, do MP, nem mesmo do hijack. Mas com o top pra frente, você pode expandir bastante o range de flat quando você tá perto lá das posições finais. Tá? Especialmente Button, o top que você tem posição, o Small Blind que tem boa pot odds. Small Blind é uma das posições mais importantes de flat inbound. Por quê? Tem boas pot odds, cara. E você quer ver o flop. O flop é a street que mais muda o jogo. 60% da definição do jogo é o flop. Vocês já pensaram nisso, né? O flop, ele define, as coisas se definem no flop. O turn e o river, ele é caro. O preço, o turn, ele é 3 vezes mais caro que o flop. Vocês já tiveram esse raciocínio no jogo? O turn é 3 vezes mais caro que o flop. E o river, 3 vezes mais caro que o flop. Você tem 3 cartas a mais. Você tem 60% da definição do que é ou de quem vai ganhar a mão no flop. O turn e o river são incrementos para ganhar dinheiro de quem não sabe pot odds. Vocês já tiveram essa percepção sobre o jogo? Sobre o hold'em? Pensem nisso, cara. O flop, ele define as coisas. Então é uma parada que a gente quer estar lá, tá ligado? Muitas vezes aquele flopinho, o Zé Flopinho, os tiozões que jogavam muito, eles estavam certos e faziam ficha e cravavam torneio, chegavam longe, porque via todo o flop. Então, acho que fica essa ideia pra vocês. Como eu tô querendo que vocês expandam os ranges de call, tá? Jogar o jogo. Cara, o hold'em se define no flop. São 3 cartas. 3. Você paga um preço pra ver 3 cartas e muitas vezes é um preço barato. Turn e o river às vezes é mais caro. O cara vai betar 70% do pote. Mas o flopinho, né? Você vê o flopinho lá, é baratinho, né, cara? O turn, às vezes o cara beta mais caro, né? Tipo, o river, por exemplo, é muito caro, muitas vezes. Mas você vê o flopinho lá, é baratinho. O vilão possui bounty power. Então, o que vai melhorar esse call da gente? Vocês já vão ter que pagar mais, já sabem disso. Mas se o vilão possui bounty power maior do que 1, ou seja, drop equity maior do que 5%. Então o cara tem mais de um bounty na cabeça. Ele tem lá uma drop equity em relação às fichas dele lá bem alta. Cara, aí é que o seu call vai aumentar do small, do big, do off, do bottom. Tá? O stack dele tá menor do que 30 blinds. Então é o stack bounteável. De nada adianta eu ficar fletando muito um cara que tem 60 blinds. Por quê? Qual a porcentagem de vezes que a gente elimina um jogador com 60 blinds no pós-flop? É bem raro, cara. Porque ele tem que ter uma mão forte. Você também tem que ter. Você tem que ter uma mão melhor que a dele. Ele tem que engatar os 60 blinds lá. Perdendo. Sabe? É raro. Acontece, mas eu diria que vai ser 5 a 10% das vezes. Você foi para um flop com um cara com 60 blinds. Talvez menos. Você vai engatar mesmo. Tem os caras que tem finalização precoce alta que gostam de fazer isso, né? Mas não é o normal. O cara se matar 60 blinds. Tá? Então, vilão com 30 blinds menos. É o que a gente tá mirando. Vilão fraco. Um jogador que você já marcou, já... Cara, é fácil jogar com esse cara. Vilão passivo. Vilão que não vai, tipo, contestar muitos potes. Ele checa, você beta e puxa o pote. Esse cara, se ele é passivo, cara, você quer jogar mais flops com esse cara. Tá? Porque você ainda vai ganhar ficha. Você pode não ganhar um bounty, você ganha ficha. Vilão baleia, ele às vezes superestima qualquer mão, top pé e tal. E aí se você irritar alguma coisa, é muito fácil tirar todas as fichas dele e ganhar o bounty também, né? Cobrimos por muitas fichas. Como vocês viram lá naquele spot,
e acho que foi o Matheus que identificou, quando você cobre por muitas fichas, o vault power é menor, cara. A drop equity é maior quanto mais fichas a gente tem. Quanto mais fichas eu tenho, maior a drop equity. Mais incentivo eu tenho a jogar contra aquele cara. Então se você tem 150 blinds, cara, tipo, só joga. Só joga, paga, vai atrás, abre, joga o jogo, você tem bala pra gastar. Não é você ficar espio ao extremo, mas é gamblear com inteligência, né? Você vai mirar os alvos certos para tentar pegar o bounty. Cobrimos também o Big Blind. Se ele tiver com menos de 30 BB, melhor ainda. Então, você não vai olhar só pro cara que tá abrindo. Ah, eu cubro ele, call. Não. Olha também pro Big Blind. O Big Blind às vezes tem 5 blinds, tem 10 blinds, tem 20 blinds. E muitas vezes, cara, eu vejo, às vezes o cara jogando, às vezes o cara que tá transmitindo tela lá, o Big tem 10 blinds, ele tá do small com uma mão que é super call. Tipo, um 7-6 suited. Super call. Aí o cara abre, ele folda. Com o Big Short, mano. É jogador que streama. Streamer, eu tô falando de streamer, cara que joga aqui profissionalmente, tá? Caralho, como é que você folda isso aí, mano? Tem jogador bom que faz isso. Às vezes o cara tá distraído, tá jogando muita tela. Porque pra bounty, como eu repito pra vocês, tem que jogar mais focadinho. Se você quer jogar uma session, por exemplo, hoje tem alguns jogadores no time, muitos jogadores no time estão jogando bem 6 telas. Cara, que sejam 3 de bounty, 3 de vanilla. Porque a partir do momento que você bota a quarta tela de bounty e só 2 de vanilla, você já vai perder provavelmente alguns spots, principalmente vocês que estão aprendendo. Toda vez que você está aprendendo uma coisa nova, você reduz tela, aprende aquela coisa que quando ela ficar bem fixada, você pode aumentar a tela. Vocês estão estudando, vocês têm que pagar esse preço da implementação do estudo. Eu me arrependi muito de não ter feito isso antes. Eu estudava muita coisa, não pagava o preço, não reduzia as telas. Eu aprendi com o Rei Alisson. Rei Alisson hoje, que é um jogador high stakes muito foda. E o Rei Alisson falou, toda vez que eu vou implementar coisas no meu jogo, eu reduzo as telas para que eu implemente muito bem. E só depois de 3 dias, 4 dias, que aquilo está implementado, eu volto a jogar a tela e aí começa a vir novas dúvidas. Aí eu estudo mais, assim, assuntos novos, reduzo tela. Recomendo que vocês façam o mesmo, tá? E hoje, vocês que estão jogando mais barato, que não estão vivendo do poker, assim, tipo, na grana, não vai viver mesmo do micro, não vai viver. Cara, foquem muito mais em estudar, em preparar, do que em jogar muita tela, tá? Volumar. Não é no volume que vai estar a resposta, é você jogar melhor. Melhor cada spot, cada situação. Big Blind, você só vai foldar o lixo. Então, se você tá cobrindo do Big Blind, a gente só vai foldar o lixo mesmo. Vai ter que jogar muito mais. É muito mais mãos que você vai jogar. Ah, não bateu nada no flop, só check fold. Mas, no geral, você vai expandir bastante seu range, tá? Do Big Blind. Já é amplo o range do Big Blind jogando normal, né? E imagina num bounty cobrindo. Acho que muita gente deixa passar por quê? Porque joga ranges estáticos. Joga o mesmo range que joga no Vanilla. A maioria dos jogadores faz só isso. Conclusão, na prática os vilões abrem um range inelástico, bem próximo do Vanilla, no bounty, sem fazer a contração do range por estar coberto. Então, isso gera mais uma conclusão. Conclusão. Podemos fletar mais que a teoria que mostramos aqui. Então, o que a gente mostrou da teoria ainda é abaixo do que vocês podem fletar. Versus o Field em Kill. Porque o Field também vai jogar vai jogar pior no pós-flop. Ele vai cometer mais erros. E você pode estaquear mais, né? Quanto mais fichas tivermos, mais calmo podemos ser. Vocês viram que o bounty power era menor naquela simulação lá. Quando o cara tá chipadaço, o bounty power é menor ainda. Então ele pode gamblear mais ainda do que o cara que não tá tão short. O cara com 40 blinds cobrindo o cara de 30, ele não pode se envolver tanto com o cara porque ele tá arriscando a vida e vai ficar com 10 blinds ali. Agora, se tu tá com 200 blinds, vamos dizer. Cara, teu RP é bem menor. Certo? Você tá com 200 blinds, você perdeu 40, você continua cobrindo, acho que foi o Gui que falou isso. Você continua cobrindo a mesa inteira. Você não perdeu. Você ainda tem bala pra matar todo mundo. Sobra bala. Entende? E aí você vai começar a ter jogadas, né? Mais agressivas. O nosso range de call expande para mãos suited. Então lembre que o range ele vai expandir para mãos suited e não para
mãos off. Por exemplo, aqui, ó, o hijack contra o small blind contra o hijack. Olha o nosso range aqui, ó. Toda a expansão foi pro range, pro suited. A gente pegou um spot que foi... Mostrei bem direitinho aqui. Ó. Contra o TG. Olha a expansão de nosso range. Pra onde foi essa expansão de range? De novo, para as mãos suited, tá? Você pega o seu range do Vanilla lá e paga o dobro dele das mãos suited. Tá? Tipo, no caso aqui foi 69% de expansão. Né? Você incrementa em mais de 50% o seu range de call do que é o Vanilla. Agora, se você não sabe nem qual é o range Vanilla, fica difícil. E aí eu recomendo, cara, não vai estudar Bounty, estuda primeiro Vanilla. Talvez nem os teus ranges Vanilla estejam corretos. E aí, você partiu do Vanilla, você expande pro Bounty. E aí esse vai ser o range que você vai defender no Bounty. Beleza? Tranquilo até aí, galera? Tranquilo. De boa? Alguém? Deixa eu só fechar as conclusões aqui. Então expande para mãos suited. Pegamos poucos combos off dominados com baixa jogabilidade versus open, tá? Então não é para a parte off que a gente vai expandir nossos ranges, vai ser ruim de jogar pós-flop. Você vai estar dominado. Você, em vez de pegar bounty, você vai pegar uma reverse fodida. Então não joguem tantos os combos dominados. Mais os suited mesmo. Suited connectors, cara, esses suited vão flopar muito flush draw, duas pontas, aqueles conectadinhos, né? E aí, como eu já falei na aula hoje, um spoiler. Isso na próxima aula eu vou deixar mais claro. Mas, cara, você tem 30 blinds menos. Tem um flush draw. Tem duas pontas. O cara tem 30 blinds ou menos. Você vai jogar para engatar todas as suas fichas naquele flop mesmo, se puder. Ou você vai dar check raise para chover turn. Mas você já vai agressivar aquela situação. Para quê? Para concorrer ao bounty. Porque só pela a nossa equidade que a gente teria com aquelas duas pontas. Vamos fazer... Vamos dizer que você tem flush draw. Quantos por cento você tem até o river quando você tem flush draw? Rápido. Tipo, isso aí, cara, tipo... 32, 33, 34. Tem que ser um número. Se for pra chutar 4, 32. Porque 8, 16, 32, 33, uns 34, 35%. Perfeito, Matheus. 64. O Matheus tá atualizado. 34%. Vamos dizer que eu tenho a drop equity do cara. O cara tem um bounty inicial e um stack inicial. Qual é a drop equity? Nossa, foi muito rápido. Repete aí. O cara tem um bounty power e um stack. 5. 5 pulsa. Cara, você tem equidade. Você tem fold equity. E você ainda tem drop equity de 5%. Entendeu? Então, quando você tem 30 blinds lá, tá cobrindo o cara. Tem um bounty power interessante. Tudo que você quer é engatar um flush draw. Cara, você engata feliz. E é incrível como vai bater esse flush. Como você vai baralhar o cara. E quando passar, é o pior cenário. Quando você dá o check e o cara folda, mas que droga. Você quer mesmo engatar. Porque você tem drop act, né? E isso é o legal do bounty. Quando você entende essa matemática, cara, você vai jogar o bounty pra baralhar, pra dar a bad. E é muito melhor estar do lado de quem dá bad. Em vez de ser o cara que tá sempre chorando bad. Ah, vocês não sabem. A minha história é triste. Deixa eu contar aqui. Você vai ser... Você não sabe o que aconteceu ontem. Você vai ser o cara contando. Eu fui o cara que ganhei. Eu fui o cara que baralhei ele. Entendeu? Vocês têm que mudar de lado. Minha meta é os caras estarem contando parada que eu dei neles. Exatamente. E uma dica, tá? Tipo, o que aconteceu já comigo, falando até com o Luiz já várias vezes. Se você tá sentindo que tá sendo muito baralhado, você tá do lado errado do jogo. Tá? Você tá muito tight. Se você tá sentindo muito... tô tomando muita bad recentemente. Você tá jogando mal. Tá? De alguma forma, você talvez tá jogando tight demais. Porque se a frequência tá muito alta das suas bad, você tá indo muito na frente, tá? E às vezes a gente tem que dar um restio atrás. A gente tem que também baralhar alguém. Se você não tá baralhando é porque você tá jogando tight demais. Eu acho que se você não tá baralhando,
você não tá jogando o jogo, né? Você tá só É, esperando mão. E esperar mão não é isso. jogar poker. Isso. Teve uma época até que eu. Teve um dia aí que o Luiz tava falando, pô, tô tomando muita bad, eu tô muito mal. Ah, mano, talvez. Tá tight demais, deixa eu ver aí. Aí a gente realmente viu que ele tava jogando um pouco mais tight, tava respeitando demais os caras em spots que não era pra respeitar. Olhe pro Big Blind. Então, sempre olhar pro Big Blind, galera. É muito importante. Se você cobra o Big Blind, aquele spot você tem que fletar mais. Então, tem que estar sempre olhando pro retrovisor. É tipo, é isso, você está olhando pro retrovisor. Você tem que criar o hábito de olhar pro Big. Você não tem esse hábito muitas vezes no torneio Vanilla. E aí você tem que adquirir esse hábito pro torneio Bounty. Cobrir ou não o Big Blind é muito importante para expandir o range de flat. Tá? Stacks bounteáveis de menor que 30 blinds são mais prováveis de matar. Pós-flop, né? E devemos sempre procurar jogar mais contra esses stacks. Como eu falei lá, você tem duas pontas, você tem flush draw, 34% de drop act, de equidade, mais fold act, mais drop act. Cara, você quer engatar esses 30 blinds com mãos suited para achar um flush draw. Você não quer nem dois pares, você quer acertar o flush draw lá. Porque você vai criar um spot lucrativo contra o range que ele tiver lá. Quantos Ais e Rei eu já quebrei fazendo isso, tá? Pagando lá o meu 6 e 2 suited na minha malandragem, cobrindo o cara no bound. Flopa lá um flush draw, flopa duas pontas e flush draw. Aí check raise, bet turn, chove e tal. E a gente quebra mais Ais. Cara, até o River são, como o Matheus falou, 34%. Você vai. E às vezes, não só isso, você faz o cara foldar. Não, Da check raise e chova turn, o cara folda, você puxa um potaço. quando você pensa que Broca, até o River ganha 20 e poucos por cento, cara, é loucura, tá ligado? Isso. Cara? E se você tem broca e duas overs, por exemplo. Olha o tanto de equidade que você já tem. Você tem broca e duas overs, você já pode engatar no flop. 8 outs ou mais, cara. Por que vocês acham que o tiozão lá paga toda hora pra ver a broquinha? Porque uma a cada 5 vezes ele acerta essa porra da broquinha, tá ligado? E ele tá sempre Se ele tentando. nunca acertasse, ele não pagava. E quanto mais você jogar, mais chances você tem de acertar, né? E ele vai, ele vai. E às vezes, a que ele acerta, ele ganha o dinheiro que ele perdeu em todas as outras. Por isso que ele fala que broca boa é broca cara. Pô, a cara que ele foi, ele ganhou lá R$ 200. Ele perdeu 20. Ele pagou na broca, né? Ele pagou na broca e ganhou uma nota. Isso. Ele ganhou 20, perdeu 20 numa, 30 na outra, 40 na outra. O tiozão tá, às vezes tá certo. É. Em homenagem ao tiozão do time, né? Que é o Pog. Tiozão aí não foi da broca, não. Conclusão: Big Blind, Small, Button e Cutoff são posições que temos que ficar mais atentos, pois boas oportunidades de flat podem surgir. Olhe sempre para a stack do Big Blind, cobrir é importante. Melhor que ele tenha TTBB menos. E do Big Blind só joga. Big Blind a gente vai expandir nosso range de call. É isso, galera. Aqui eu até. Vou falar dessa mão aqui. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado no bounty é que você vai tomar muito call. E olha esse chove aqui. Eu dei o chove de dama 10 com 8 blinds, 9 blinds aqui. E pra onde você vai chovar? Lá no Vanilla, a gente tem um 6 e 7 suited, a gente vai chovar aqui, né? No 9 blinds. Agora, olhando pro call do cara, vocês acham que é legal chovar um 6 e 7 suited? Não. Esse cal também. Mas, considerando o range como um todo, né? Então, nós vamos chovar reto no bounty. Mais high cards ou mais equidade, suited connectors. High cards. Então, fica essa dica só para fechar a aula, tá? Quando vocês forem chovar, pensem que o chove, ele não é Nash. Todo mundo aprendeu Nash lá. Chove, Nash. Se você chovar Nash no bounty, você tá perdendo EV. Certas mãos que são lucrativas de chovar em Nash perdem muito EV chovando em bounty. Valeu, teu voo. Não são lucrativas no Nash e elas ficam lucrativas no evento, no bounty, tá ligado? Porque
Isso. E Aquela parte da equidade robusta, tipo 9 10 e tal. O cara pagou lá com rei dama. Tipo, dama 10 e você tem 8 9. Aí não, flip, tá ligado? Não vai mudar tanto. Mas o que muda mesmo é que mãos assim como um ás alto, um rei alto, que são mãos que quase sempre estavam dominadas, ou muita frequência eram dominadas no range de call normal, agora, elas estão ganhando muitas vezes. isso, ele vai pagar um dama 8. Então tu tá chovendo, por exemplo, o dama 10 aqui. Ele vai pagar o dama 5. Entendeu? Então, às vezes essa mão não seria tão boa, mas o rei 2 é melhor de chovar do que um 8-7 suited. Entende? Sim. É isso, galera. Então foi essa aula. Algumas dúvidas?